Oi, vamos orar? Pai, nós conduzimos esse tempo nas tuas mãos e sabemos que o Senhor é Deus neste lugar, nas nossas vidas, em tudo aquilo que for, Pai amado, dito, ó Deus, e feito neste lugar. Então pedimos que seja tudo, Pai amado, segundo a tua vontade, e que teu Espírito seja o condutor dos acontecimentos e o realizador dos propósitos aqui, para que possamos, ó Pai, experimentar a grandeza da sua glória e descobrirmos, ó Pai amado, a profundidade do teu saber. Muito obrigado, bendito é o teu nome, amém. Glória a Deus. Amém. Quando nós tratamos de alguns assuntos específicos dentro da esfera da igreja, ou da nossa relação com Deus, é comum a gente criar conceitos próprios e, consequentemente, esses conceitos acabam reduzindo, ou diminuindo a verdadeira grandeza do que Deus nos fala ou daquilo que Deus quer nos instruir ou nos levar a viver. Entre essas diferentes coisas que existem, uma delas a gente vai tratar hoje, que é a consagração. Nós percebemos que a mente humana, ela constrói um entendimento baseado naquilo que ele é capaz de suportar ou mesmo de explicar, e todas as vezes que a mente humana constrói alguma coisa, ela tende a excluir ou deixar de fora da explicação ou da significância ou do significado da palavra ou da ação, tudo aquilo que vai muito além da sua capacidade racional, do seu entendimento. Então, quando a gente fala de consagração, é comum dentro do meio cristão e das explicações desses cristãos que a consagração é, na verdade, a oferta a Deus de algo para que esse algo seja protegido por Deus. É muito próximo do que a gente entende como benzimento. Só que a gente tem por hábito de chamar de consagração, porque na nossa esfera, consagração é muito mais lógico. Então a gente consagra a Deus algo entendendo que isso vai ser protegido por Deus, blindado por Ele, e um campo de força se cria no entorno, e a partir daquele momento Deus se torna responsável por gerar segurança para aquilo ou para aquela pessoa. Mas seria a consagração efetivamente isso, ou ela é muito mais do que isso? Como eu já falei no início, como a gente tende a subverter o verdadeiro significado das coisas, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: consagração não é conferir ao objeto ou à pessoa uma aura e uma proteção mística, porque esse não é o propósito do termo. A palavra consagração, em seu próprio significado, ele tem outro tipo de direção, e aqui a gente vai tratar hoje. Primeiro, quando eu falo de consagração, eu tenho que ter em mente: não estou falando de proteção, estou falando sobre uso exclusivo. Todo objeto consagrado a Deus é, na verdade, um objeto dirigido a uns assuntos espirituais ou levados a essa entidade espiritual que se torna senhor e o fator determinante de como vai ser utilizado, de como as coisas vão acontecer e aonde esses objetos vão estar. Todos os objetos que eram, por exemplo, consagrados a Deus, eles ficavam presentes no templo, porque ali é o lugar dos objetos consagrados a Deus. Os levitas, eles não tinham uma vida secular, uma vida profissional, uma vida à parte, porque aquela linhagem havia sido consagrada, separada a Deus, e consequentemente o fim, o uso e as obrigações estavam ligadas ao templo do que às suas próprias vidas. E aí era a razão pela qual eles eram alimentados pelas ofertas que eram oferecidas no templo. Então tudo aquilo que a gente trata de consagrado, a gente não pode enxergar como algo blindado. Na verdade, eu tenho que enxergar isso como algo exclusivo. A quem? A quem lhe foi dado o poder de consagrar. Então, se a minha vida é consagrada a Deus, a quem eu tenho que servir? A Deus. E isso torna a vontade de Deus a prioridade em tudo aquilo que eu faço, descartando as minhas vontades particulares e humanas e colocando a vontade de Deus como primazia. Quando eu falo de consagração, eu estou falando disso, e não de um simples ato místico que torna alguma coisa um pouco mais protegida ou um pouco melhor. Na verdade, a consagração, para as pessoas que se consagraram, se tornou, na verdade, uma obrigação no sentido de imposições. Porque a pessoa que foi consagrada a Deus assume também níveis mais elevados de exigências para que ele permaneça nesse nível de relacionamento. Porque se consagração diz respeito a uso exclusivo, aquele que é de uso exclusivo, na verdade, ele tem uma relação de intimidade mais profunda do que aquilo que é de uso geral. Então, quando eu consagro algo para Deus, eu torno aquilo do próprio Deus, então é apenas Deus que vai manusear, não é qualquer outra pessoa. E se é apenas Deus que vai manusear, há um envolvimento mais íntimo. Só que para que esse envolvimento aconteça, é preciso que aquele a quem
Deus consagrou, aceite as exigências de ser consagrado. Então, uma pessoa consagrada a Deus, normalmente, recebia como parte do pacote um nível de exigência superior a qualquer outro que apenas simpatizasse com o Senhor. Quando a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, a gente nota que essa escolha também é definida pela disposição que o indivíduo tem de se sujeitar e se submeter à vontade de Deus, consagração. E a partir disso entende-se que essa pessoa já não vai viver para ela, mas ela vai viver para um fim superior. Seria uma experiência sobrenatural, uma missão espiritual, um propósito da parte de Deus, e ele normalmente abandona a sua própria perspectiva e se sujeita à perspectiva divina. Estamos juntos? Amém. Abra lá, Hebreus 12, 14. A parte B do versículo, a gente vê a afirmação clara, mas a gente vai ler o versículo todo. Alguém pode ler? Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Então, lê de novo aí para nós, Andrão. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Se esforcem a viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. No termo convencional, usa-se a palavra santificação. Então, consagração e santificação são parceiros do processo. O consagrar-se é o ato de, e a santificação é o resultado de. Aquele que se consagra a Deus se separa, aquele que separado se santifica e, consequentemente, acaba se estabelecendo um elo de proximidade e de intimidade. Mas na versão de vocês, uma palavra chama atenção: se esforcem a. Então, todo ato de consagração, ele está associado a um esforço fora do natural, ou algo feito fora dos padrões normais. Porque a consagração não fazia com que todo o povo de Israel não fosse de Deus, mas fazia com que alguns do povo de Israel fossem mais íntimos de Deus. Essa é uma diferença significativa. Aqueles que eram consagrados a Deus, eles tinham uma relação de intimidade diferenciada, e Deus ele podia se manifestar de uma forma diferenciada. Aqueles que não tinham essa disposição a se sujeitar a essas exigências, normalmente viviam uma vida boa, vamos dizer assim, mas eles não tinham o mesmo nível de acesso, porque o texto de 12:14 de Hebreus diz que ninguém veria ao Senhor. Isso aqui está falando de aproximação, não de submissão. Aquele que se santifica se aproxima no nível, ao ponto de vê-lo. Aquele que não se santifica não tem essa experiência. Então a consagração ela nos permite ir além dos níveis ou dos limites que a gente se impõe por ser humanos. Então todo objeto ou toda pessoa que se consagra a Deus, ela escolhe um nível tão próximo do Pai que essa proximidade produz uma esfera de exclusividade. E aí Deus ele faz o quê? Se apodera da pessoa e acaba sendo o que comanda todas as escolhas, todas as ações e todos os caminhos. Só que essa consagração é talvez para algumas pessoas uma exigência muito alta. Porque para se consagrar você tem que abdicar de coisas. E toda negação individual ou toda negação pessoal é um grande problema. Porque quando você se nega no âmbito individual, você também abandona coisas que até então você considerava importantes. Pessoas consagradas a Deus, elas abandonam tudo o que para elas individualmente era importante, a fim de viver algo que apenas Deus pode lhes conferir e viver um nível de intimidade que apenas Deus pode satisfazer. Então, quando ele se dispõe a consagrar-se, ele também se dispõe a pagar preços e a fazer sacrifícios para que isso seja possível. Agora no 12:1, no mesmo capítulo. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora Romanos 12:1. Então, toda relação com Deus exige o quê? Esforço. E para toda intimidade profunda com Deus exige esforço. E isso a gente chama de consagração, que seria o sacrifício feito a.
Então tudo aquilo que é consagrado, abandona-se a perspectiva individual e ele se torna de propriedade de outra pessoa. Se eu consagro a minha casa, a propriedade é divina. Se eu consagro o meu carro, é de Deus. Se eu consagro a minha vida, é de Deus. E ela perde a liberdade individual e ela se torna prisioneira dessa consagração. Deus assume o controle total. Pastor, por exemplo, se eu for me consagrar a Deus no momento, eu já devo estar nesse padrão de vida? Não. A consagração faz parte do processo de construção desse padrão. Então não existe um tempo determinado. Você pode se consagrar agora. Só a vontade. Isso, a motivação. Porque entendendo-se que a consagração vai ter exigências, normalmente uma pessoa para se consagrar ela tem que ter entendimento dessa exigência. Ela não vai fazer isso de forma a vida imatura. dela a partir desse momento vai mudar. Vai mudar completamente. E aí a gente começa a ver que a consagração ela não se exprime apenas como um gesto de se converter. A consagração ela é definida como um gesto de se sacrificar. Que aqui a gente vê esferas diferentes. Quando fala do Hebreus 12:1, quando fala de correr a carreira que nos foi proposta, já fala, o indivíduo já é convertido, mas existe algo que é exigido depois da conversão, que é a parte da entrega e do sacrifício, para que o processo se desenrole da maneira correta e a pessoa possa atingir a plenitude da experiência com Deus e, consequentemente, do propósito pelo qual ele foi chamado a viver. E agora no 12:1 de Romanos, a gente também vê uma afirmação muito parecida à de Hebreus 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então no texto de Romanos a gente já vê que a perspectiva de um culto a Deus, ela se baseia na disposição de nós sacrificarmos os nossos corpos. Ninguém vai ter que morrer fisicamente, mas ele ainda diz que ele vai ter que ser sacrificado. Só que nesse caso, como sacrifício vivo. E qual é o sacrifício vivo de uma pessoa? Abandono da liberdade individual, no sentido de viver a minha própria vida do jeito que eu julgo ser melhor e me submeter àquilo que Deus quer que eu viva. Então o culto a Deus, uma das formas de nós oferecermos a Deus um culto que Deus recebe e aceita, é sacrificarmos a nós. E esse sacrifício é a consagração, que é quando nós abandonamos a nós mesmos e nos dispomos a se submeter exclusivamente a Ele. E isso promove crescimento e amadurecimento espiritual. Ok? A consagração ela não é restrita, por exemplo, a um objeto específico ou uma pessoa. Qualquer coisa pode ser consagrada a Deus. Desde talentos que você possui, recursos que você possui, a sua própria vida no âmbito geral, alguma posse, não importa o que seja. Qualquer coisa pode ser consagrada e não há impedimentos para isso. Vamos lá. Êxodo capítulo 22, versículo 31. Pessoas podem ser consagradas a Deus. Manda ver aí. Vocês são um povo separado para mim. Por isso, não comam a carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães. Então, são pessoas consagradas a mim. E aí vem uma exigência. Não comam de carnes de animal morto, né? Na verdade seria carne já em condição de putrefação. Né? Vestes sacerdotais podem ser consagradas a Deus. Êxodo 29, 29. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Campos podem ser consagrados, Levítico 27, 21. Mas se alguém já quiser dar um passo aí para ajudar, ofertas também, Deuteronômio 12, 26. Primeiro a gente lê Levítico e depois lê Deuteronômio. Mas se alguém já quiser abrir. Levítico 27, 21. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como o campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. 12, 26. Deuteronômio 12, 26. As coisas dedicadas ao Senhor, Deus,
e as ofertas prometidas devem ser levadas para o lugar que ele escolher. Então, ofertas consagradas a Deus, campos consagrados a Deus, dinheiro e utensílios, objetos. Josué 6,19. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Aí animais podem ser consagrados a Deus, segundo a Crônicas 29:33. O dia pode ser consagrado a Deus e lugares podem ser consagrados a Deus. Então qualquer coisa pode ser consagrada a Deus, e a partir desse momento essas coisas, pessoas, objetos, se tornam de posse de Deus. Então eles são usados exclusivamente para fins que enaltecem a grandeza de Deus ou investimentos como dinheiro para propósitos do Senhor. Então qualquer coisa pode, e a partir do momento que esse objeto ou pessoa se torna consagrada, quem que é o gestor e quem que é o controlador? O próprio Deus. O Espírito Santo nos ministra e nos faz conhecer qual a vontade do Senhor para que a gente viva. Então quando você fala que você vai ser consagrado, você não pode ter na sua mente a ideia de consagração como um ato de proteção. Quando eu consagro algo, eu não estou protegendo algo. Eu estou entregando a Deus. Essa entrega, logicamente, que Deus é zeloso com aquilo que Ele tem. Então, Ele acaba cuidando dessas coisas ou pessoas. Mas o ponto central é que o meu gesto não é para que Deus proteja. Então, a ideia não é eu vou consagrar a Deus para que Deus proteja e eu faça o que eu quiser. Quando eu consagro a Deus, eu falo, Senhor, toma, é seu, e faça o que o Senhor quiser. E como proprietário, Deus vai cuidar. Mas Ele não vai cuidar para você, na verdade. Ele vai cuidar como dele, e não como seu, simplesmente tornando Deus um segurança, né? Uma empresa aí de segurança para as coisas que você possui. Isso não é consagração. Consagração é confiança e entrega. E tudo aquilo que, se você for ver no dicionário, a palavra consagração, ela dá entendimento de que a consagração é um gesto de separação religiosa para algumas coisas e pessoas. Então, quando eu consagro algo, eu torno esse algo à parte ou a par do uso comum ou da esfera comum. Se eu consagro o meu violão, esse violão é de Deus, ele tem esse fim. Se eu consagro a minha vida é de Deus, ela tem esse fim. Se eu consagro o meu carro, ele é de Deus, ele tem esse fim. Então Deus ele pode requerer no momento que Ele quiser minha propriedade, se eu consagrei a Ele. Deus ele pode requerer o que eu consagrei a Ele a qualquer momento, e eu vou ter que me desfazer, entregar ou usar isso para Deus. E normalmente a gente chega até ser extremista, e deveria ser, na verdade, com esse ponto de vista, que quando a gente fala da consagração de pessoas, a pessoa ela rompe um elo com esse mundo e se torna exclusivamente de Deus. E dentro dessa exclusividade da consagração, existem os sacrifícios, que são os preços que ela paga para estar mais íntima, mais próxima, mais conectada com o Senhor. Então, nesse caso, então, é tolice a consagração como meio de proteção? É inocência, vamos chamar assim. Porque minha avó colocava o copo de água em cima do rádio e saia dando para nós tudo. Pega água benta! Então o ato de consagrar é tornar dele. É um ato de separação, de apropriação, né? Então se ela consagrava assim, a gente vai falar sobre as questões da fé e tal. Esse ato às vezes está mais perto de ser um ato de, não que seja uma crítica direta a quem acredita nessas coisas, né? Mas mais um ato de benzimento do que de fato um ato de consagração. Porque, pastor, ela chegava a fazer até um sacrifíciozinho, porque ela ia, a água não dava, porque o rádio falava para dar para 10 pessoas. Aí em casa não tinha 10 pessoas, ela corria nos vizinhos, via lá na amiga dela, ia lá para dar água. Ela sacrificava aquilo para fazer o que estava pedindo. Não, na verdade ela se movia, o sacrifício é uma negação própria a fim de você se santificar para Deus e não de você fazer algo, simplesmente, né? Ela estava mais preocupada em cumprir lá a meta do que efetivamente uma consagração no sentido de eu morro para mim para que Deus cresça. A ideia da consagração é essa. Eu morro para mim, desejo, vontades e anseios, a fim de que Deus seja engrandecido na minha vida. Pastor, eu até há muito pouco tempo, até esses dias mesmo, eu tenho o Emanuel, né? E o Emanuel ele nasceu com
com um problema, uma doença congênita, né? De megacólon e tudo, né? E a gente, durante os 3, 4 primeiros meses do Emanuel, foi intensamente vividas dentro de um hospital, né? E a gente fazia de tudo, a gente orava e tudo, e quando a gente recebeu a notícia de que ele precisava fazer a cirurgia, né? Que era a melhor, que isso era o melhor, né, que a gente ia poder fazer por ele, eu no caso, né, não vou nem falar a gente porque partiu isso de mim, numa oração eu consagrei, né, no momento que eu entreguei para a médica, inclusive ela estava já toda preparada e eu entreguei orando ele para a médica, né, porque assim, nesse momento, Senhor, eu consagro meu filho a Ti, né? Porque a Fabi estava desesperada, né? A gente já tinha andado São Paulo inteiro com o Emanuel, né? E aí naquele momento eu senti no meu coração de fazer isso, de consagrar, né? Então eu posso fazer isso? Pode. Ou é só para mim eu consagrar a mim? Não, você pode fazer, porque a gente vai ver isso aqui ainda pra frente. Ah, legal. Mas esse gesto de consagrar, pode, porque o seu filho está sob seu cuidado e tutela, então você pode, é seu, né? E você pode entregar para Deus, sem problema algum. E um exemplo que a gente vai usar para poder identificar isso é a relação de consagração de Sansão, que foi pedido por Deus, e de Samuel, que foi entregue para Deus. Então, a consagração de Sansão, nazireado, ela possuía uma série de exigências, e dentro dessas exigências, a sua própria mãe participou delas. Porque a partir do momento que o Senhor fala com ela se torna obrigada a não beber bebida forte. As exigências para o nazireado do seu filho já começam na vida da mãe, que teve que se sacrificar. Para que quando Sansão fosse gerado e depois concebido, ele nem recebesse a contaminação indireta, a partir daquilo que a mãe provou e bebeu. Então ela já tinha restrições para aquilo que Deus queria da vida de Sansão, que era torná-lo, né, um libertador, né, do povo de Israel. Aí ela não podia beber bebida forte e tal, e as regras que se seguiam ao nazireado. E depois ele disse que na cabeça desse menino não vai passar gilete, né, não vai rapar o cabelo dele, não vai cortar navalha, ele não ia poder comer certos tipos de comida, ele não ia poder beber certos tipos de bebida, ele não ia poder tocar em animal morto. Ele ia ter uma série de exigências para que a consagração se consumisse, fosse consumada, né? Ela realmente acontecesse. Então uma coisa que eu tenho que ter em mente, se consagração não é benzimento, ação de proteção, toda a consagração vai ter uma exigência. E essa exigência, ela é atrelada ao cumprimento do propósito de Deus na vida de alguém ou no uso de alguma coisa. Quando Deus ele pede essa série de coisas para a mãe de Sansão, ele faz isso porque ele queria usar Sansão em um nível diferente do que os outros eram usados ou de como os outros operavam espiritualmente. Então, quando eu entendo consagração, eu entendo que Deus está pedindo algo além do que naturalmente eu ofereceria. E isso pode ser uma contrapartida de Deus para que eu ofereça mais, ou pode ser uma contrapartida minha para que Deus me encha mais. Em Juízes 13, no 3 a 5... A consagração é uma oferta? Uma entrega. Uma entrega? Uma oferta tem uma relação de devoção emocional, né? A oferta é um ato emocional, é como se fosse um presente. A consagração não. A consagração é uma entrega. Pode parecer a mesma coisa, mas como presente é algo que você faz para alegrar o coração de quem você presenteia. A consagração não tem essa ideia. Eu perguntei sobre a oferta porque eu vi uma passagem que a Bíblia vai lá ofertar e o outro diz assim, coloca a sua oferta aqui, vai lá e resolva com o seu irmão e depois volte. Eu queria ver porque justamente teria que estar puro para poder fazer isso. Porque a ideia é alegrar o coração de Deus. Então o que adianta você entregar a oferta e ficar com o problema do seu irmão? Resolve esse problema, depois você vai alegrar o coração de Deus completamente, que era resolver o problema de diferença mais a oferta. E com isso não é da mesma procedência. Não tem a mesma característica. Porque a oferta é um ato de gentileza, vamos usar assim, uma forma de
de lisonjear a Deus, lógico, e essa oferta pode ser dirigida a uma pessoa e ainda assim vai ser para Deus, e pode ser diretamente para Deus quando aplicada nas coisas espirituais, né? Num projeto de Deus, alguma coisa que seja do céu. A consagração não. A consagração eu pego e entrego, falo, eu quero que isso seja dele, mas não como um presente, efetivamente, mas como aquele que assume a autoridade. Eu entrego para que Deus controle aquilo, para que Deus domine, e não simplesmente para que Deus se alegre. Pastor, se eu não conseguir manter a consagração, ela... Sansão Então, é um exemplo. isso que eu queria falar. Deus ele pede algo, e você, no caso de Sansão foi pedido pelo próprio Deus, e ele desobedece e não cumpre o pedido, ele vai pagar o preço da desobediência. Existem prejuízos. Por isso que a Bíblia fala para não fazer sacrifício de tolo, voto de tolo, falar as coisas que você não vai fazer, nem fala, fica de boa, senão você vai ter problema. Pastor, Juiz 13, de 3 a 5. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas comida imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, para tudo aquilo que Deus quer fazer, existe um nível de exigência, né? Então, se vê a quem mais é dado, mais é cobrado, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço da consagração. Então, a questão não é Deus não ama todos, é nem todos amam a Deus, ao ponto de se sacrificar para que se consolide e se cumpra aquilo que o Senhor pediu. E para todos aqueles que Deus deu um propósito, vai vir embutido uma exigência. Tem preço, não importa. A consagração ela tem preço, e quem paga esse preço somos nós. Para que a gente viva essa relação profunda de envolvimento e de amadurecimento. Porque já que a consagração me move para dentro dos mistérios de Deus, eu tenho que estar pronto para entrar nesse nível de relacionamento. E olha agora, 1 Samuel 1:11. Primeiro Deus ele pede, né? Através do anjo, que a mãe de Sansão tenha esse ato de consagração e pague esse preço. Mas a mãe de Samuel, Ana, ela escolheu pagar um preço em consagração, sacrifício, para que o filho dela não apenas nascesse e depois ele fosse usado pelo próprio Deus. 1 Samuel 1:11. Fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê minha aflição e lembra de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Então ela faz um voto e um sinal, uma marca, né? Um símbolo desse compromisso de consagração, que era de Samuel nunca cortar o cabelo sua vida inteira. E o filho dela mantém, né? Samuel mantém esse voto como filho, e ele não passa uma navalha na cabeça. E Deus o faz o quê? O torna o último juiz, vamos dizer assim, que presidiria sobre o povo, e o homem que ungiria Saul, depois Davi, na sequência. Ia falar Sansão. Saul como primeiro rei, e depois Davi como segundo rei, né? Samuel fez isso. Samuel ele unge Saul e depois unge Davi, porque a mãe dele estabeleceu um voto. Ela fez um voto, teve um filho, desmama Samuel, o entrega no templo para que ele seja educado para ser um sacerdote. E ali ele se torna um sacerdote, ele se torna o sucessor da linhagem de Eli, e ali ele continua, né, monta a escola de profetas, ele unge Saul, unge Davi. Ele, na verdade, é um fenômeno lá, né? Deus usa muito. Por quê? Porque ele pagou um preço. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, quando eu vou para dentro do desconhecido, que é ir para o centro da vontade de Deus,
eu não apenas descubro coisas, mas eu sou chamado a coisas. Há um despertamento e há o estabelecimento de um propósito. Então todos os homens que foram ousados o suficiente para pagar um preço, para descobrir o que estava guardado dentro do coração de Deus, eles também foram usados na mesma proporção. Deus os usou na mesma proporção. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Essa cobrança não é apenas de resultado. Essa cobrança diz respeito ao nível de consagração que essa pessoa está disposta a viver. Não é só sobre, fez bem o que você deveria ter feito, a cobrança da parte de Deus. Essa cobrança está atrelada ao nível de consagração. Porque a quem mais vai dar, mais vai cobrar. Então tem a ver com revelação. E não apenas com coisas, propriedades, possessões. Tem a ver com um nível de glória que é conferido para uma pessoa. E quanto mais eu quero de Deus, menos eu tenho que querer de mim mesmo. Então essa balança sempre tem que pender dessa forma. Mais de Deus, menos de mim. Eu quero mais de Deus, então eu vou ter que buscar cada vez menos de mim. E nesse momento a gente entra nos propósitos de consagração, que são jejuns ou alguns votos que nós fazemos. Que pode ser, por exemplo, votos de abster-se de algum tipo de alimento. Não vou mais comer. É um voto que você faz para Deus. E esse voto é um voto de consagração. Quando Daniel não come do manjar do rei, muitos tendem a chamar isso de de jejum, simplesmente. Mas é jejum porque ele fez um tipo de abstenção alimentar. Mas na prática, o que Daniel fez foi um ato de consagração. Eu não quero me contaminar, consagrar-se. Ele se separou, ele não quis participar de algo a fim de que Deus o enchesse. Aí ele faz o desafio. Nós vamos ficar sem comer do manjar do rei, você vai dar legumes para nós e nós